Queria que você abrisse a Bíblia em Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15 diz assim: o alto e sublime, que vive na eternidade, o Santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Em uma versão mais tradicional diz: porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós estamos falando sobre Deus nesses dias, nós estamos falando sobre quem Ele é, e esse é o nosso alvo para sempre. Nós queremos e precisamos e necessitamos para sempre conhecer Deus. Às vezes nós desejamos pregações que sejam mais práticas, não é? Como que eu posso cuidar das minhas finanças? Como que eu posso criar os meus filhos? Como que eu posso evangelizar? Como que eu posso plantar igrejas? Como que eu devo ministrar oração? E tudo isso tem o seu lugar de importância. Mas Deus não é uma teoria, e o conhecimento dele não é algo que não tenha implicações práticas. Pelo contrário, sua compreensão sobre quem Deus é a coisa mais prática que tem na sua vida. Não existe nada mais prático do que a realidade de Deus, porque quem Ele é vai definir quem você é. O que Ele pensa vai definir como você pensa. O que Ele determinou para a humanidade define como você vai se comportar. Portanto, o estudo sobre Deus, a busca por entender o ser de Deus e todas as suas virtudes e atributos são essenciais para a nossa vida. E se nós estamos aqui nessa manhã para adorarmos a Deus, nós não podemos nos esquecer que em Pedro nos é dito que o nosso chamado como pessoas para serem sacerdotes é para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos conclamados a proclamar a virtude de Deus, a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Mas se eu não compreendo, se eu não entendo quais são essas virtudes, jamais eu vou poder proclamá-las. Então o objetivo de estudar, de entender, de ler versículos e abrir e entender conceitos teológicos sobre Deus não é mera filosofia, não é mera teoria, mas é abrir espaço na nossa vida para abraçar o inabraçável, para compreender o incompreensível, para conhecer o incognoscível. É algo que está além da nossa capacidade, é algo que está além da nossa humanidade. Deus é Deus. Já parou para pensar nisso? É tremendamente grande a glória dele. É incomparavelmente absurda a santidade dele. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todos. E entender isso ajuda você a ser uma pessoa bem melhor. Entender quem Deus ajuda você no seu trabalho a ser uma pessoa bem melhor de convívio.
Quando você entende quem Deus é, principalmente a grandeza de Deus, você entende sua pequenez. E entendendo as dimensões exatas de quem você é, você compreende que não é melhor do que ninguém. Sim, porque a gente costuma se comparar com os outros constantemente. Mas nós só nos comparamos com os outros quando nós não nos comparamos com Deus. Porque quando nós olhamos para o padrão de Deus, para nos comparar com os outros, a gente vê que a gente está bem mais próximo uns dos outros do que próximo de Deus. Então, compreender sobre Deus é tremendamente prático. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de uma característica de Deus tremendamente paradoxal, que é a transcendência e a imanência de Deus. Meu Deus, que palavra difícil, falou em línguas, irmão. O que eu quero falar é sobre o fato de que Deus é grande, infinito e ao mesmo tempo pessoal. Como que Deus pode ser Deus? Ele é tipo Deusão. Deus é Deus pra caramba. Já parou para pensar que Deus é tipo Deus, muito Deus? Deus é muito Deus, já parou para pensar? Que Ele sabe tudo que vai acontecer no futuro, que Ele tem o controle de tudo, que Ele olha o passado, o presente e o futuro com a mesma objetividade, que nada surpreende Ele, que tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Então Deus é bastante Deus. E quando a gente fala que Deus é muito Deus, que Deus é muito grande, que Deus é muito infinito é uma palavra, né? Mas tudo bem. Se é infinito, né? Mas tudo bem. O termo que nós usamos para isso é transcendência. Transcendência. O que é transcendência? É algo que está além. Mas além de quê? Da criação, de tudo que existe. Deus tem um tipo de existência que transcende tudo que foi criado, que está além, que está acima, que é melhor, que é supremo de tudo que existe. Mas o que impressiona é como que pode Deus ser tão grande e Ele se importar com a gente. E eu não estou falando de se importar em te dar um carro do ano, não. Isso é maravilhoso. Mas já parou para pensar que Deus se importa até em te mandar para o inferno? Tipo, Deus é tão pessoal, Deus se importa tanto com você, que Ele se importa até em condenar teus pecados. Já parou para pensar nisso? Sim, porque quando você ignora a existência de uma pessoa, os erros dela não fazem diferença nenhuma para você. Mas para Deus, seus erros fazem diferença. Seus pecados fazem diferença. Ou seja, até mesmo no fato de seres humanos serem condenados ao inferno, nós vemos o quanto Deus é pessoal. E nesse mesmo fato de seres humanos serem condenados a eterno juízo, nós também vemos a transcendência, porque só Deus pode determinar que isso acontece. E esse texto que nós estamos lendo, ele faz um mix, ele une essas duas realidades. Porque ele diz: eu habito num alto e santo lugar. Ou seja, eu sou transcendente. Eu estou num lugar alto. E aqui o lugar alto significa duas coisas: uma localização espacial e uma experiência moral. Ou seja, o que é uma localização espacial? Não é que Deus está numa espaçonave, não é isso. Mas Deus apesar de ser espírito, Deus é espacialmente localizável. O que é isso? Deus está em um lugar específico do universo. Óbvio que para mim a palavra universo não se limita a galáxias. Senão você pegaria um jato e vai para as galáxias.
Mas eu penso que Deus está acima das galáxias. A Bíblia chama de terceiro céu. Nós temos 3 céus, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro é onde tem as nuvens, as galáxias, as estrelas. Esse é o primeiro céu. Depois nós temos o segundo céu, que é o lugar onde estão os anjos e os demônios, onde acontece batalha espiritual. Efésios 6, versículo 12, chama esse lugar de regiões celestiais. Mas nós temos também o terceiro céu, onde Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, diz que ele foi até esse lugar. Então, esse lugar existe, e esse lugar é bem alto. Ok? Você já parou para pensar que quando nós lemos as histórias antigas dos reis, geralmente o quarto do rei, ele é no local mais alto do castelo? Não sei se vocês talvez parou para pensar nisso, mas é aí sim. Por que é que o quarto do rei era no ponto mais alto do castelo? Porque a localização espacial, a localização no espaço do castelo, falava sobre o valor daquele que mora naquele lugar. Porque ele está no quarto mais alto, ele é o mais importante. Então, quando Deus fala, eu habito num alto lugar, ele também chama esse lugar de santo. Ou seja, Deus está no lugar mais alto do universo, e isso tem a ver com uma localização espacial, num lugar específico. Mas essa localização nos fala de uma experiência moral, ou seja, Deus é o ser mais perfeito que existe no universo, mais bondoso que existe no universo. Ele é separado de tudo aquilo que é comum, e por isso ele está num lugar alto, um lugar que excede, um lugar que está além, um lugar que está acima. Mas o que impressiona é que ele fala, eu habito num alto e santo lugar, mas, e esse mas é impressionante, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. E aqui o sentido é de pessoas que foram oprimidas, pessoas que sofreram opressão, pessoas que foram machucadas na vida. E geralmente pessoas que viveram isso, que foram oprimidas, só foram oprimidas porque são fracas. Só foram oprimidas porque não têm força para reagir contra aqueles que lhe oprimem. E Deus está dizendo, eu habito com o mais fraco dos fracos. Eu habito com o menor de todos. E essa é a transcendência e a imanência de Deus. Deus transcende tudo. Deus está acima da sua criação. Mas o que é imanência? Significa que ainda que ele esteja acima, ele atua na criação dele. Ele está presente entre nós. Já parou para pensar que Deus está, ao mesmo tempo, muito longe de nós e muito perto de nós ao mesmo tempo? Sim, porque Ele é o Pai nosso que está no céu. Então Deus está em um lugar. E ao mesmo tempo, eu não posso me ausentar do teu espírito, porque se eu fizesse a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá tua mão me guiaria. Salmo 139. Deus está em todos os lugares e em lugar algum ao mesmo tempo. Uau! Isso é o que significa ele ser transcendente e imanente. Deus está acima de tudo. Então você não pode pegar um carro e ir encontrar Deus em algum lugar. Ao mesmo tempo, não tem como você fugir dele por mais que você acelere seu carro. Uau! Esse é Deus. Esse é Deus. Ele está acima, ele é transcendente à sua criação. Mas ele está perto, ele é imanente à sua criação. Quando nós falamos sobre Deus ser
imanente à sua criação. Um verso que pode vir à mente, Jó 34:14 diz o seguinte: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Uau! O que ele está dizendo? Que se por algum momento Deus recolhesse seu espírito da terra, a gente secava, viraria pó. As partículas do universo, os átomos que compõem teu corpo, não vão um para cada. Não sei se é para pensar nisso, mas não vão um para cada lado, porque eles poderiam, mas eles não vão um para cada lado, porque a presença de Deus sustenta seu corpo como ele é. Suas células não geram um cabelo de outra cor cada vez que o cabelo vai nascer. Viu? Para pensar, nosso cabelo vai mudando, mas é o mesmo cabelo. Assim, alguns não mudam, alguns apenas ele vai embora. Mas por que ele não nasce preto? Ele só escurece um pouco. Por que o loiro sempre nasce loiro, o preto nasce... Por quê? Por quê? Ah, por causa de uma célula, uma pigmentação. Porque Deus sustenta o seu ser para ser assim. Ele está presente em tudo que existe. E se em algum momento ele recolhesse o sopro dele, nós voltaríamos ao pó. Uau! Também no Salmo 104 diz assim: todos esperam de ti, Senhor, que você lhe dê a comer no seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abre a mão, eles se fartam de bens. Olha só agora. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus envia seu espírito e renova a terra. Lembra que a gente fala que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã? Não é apenas que o sentimento dele de misericórdia se renova, mas existe uma ação misericordiosa que renova a terra para que ela permaneça existindo. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Você já parou para prestar atenção ao fato de que Deus sustenta o fôlego de um ateu que blasfema contra ele? Deus mantém essa pessoa respirando para ela se levantar contra ele mesmo. Ele sustenta tudo. E se por um momento ele decidisse cortar a respiração, se por algum momento ele pensasse assim: ah, fiquei ofendido, acabou o universo. Acabou. Ah, que coisa, acabou. E ele não seria culpado de nada, porque no caso ele é o dono, né? Alguém vai chegar para ele e falar: você errou, Deus. Os seres humanos acabaram. Os anjos, tudo, acabou tudo. Tudo existe porque Deus sustenta a existência de tudo. A imanência de Deus significa que Ele está presente na sua criação, que Ele está agindo em tudo e em todos de uma forma misteriosa. Deus não pode ser excluído de qualquer processo da realidade. Deus não está fora de nada. Deus sustenta todas as coisas. Toda a realidade só é realidade por ter Deus como fundamento. Mas, bonito, né, Ângelo? Mas o que isso tem a ver com a minha vida? E o Queco? E o Kiko? Grande coisa. Eu tenho uma vida para viver essa semana.
Eu tenho decisões para tomar. Eu não quero ficar aqui vindo ouvir filosofia. Eu preciso de algo para mudar a minha vida. Eu quero te afirmar. A compreensão de que Deus é imanente à sua criação é a coisa mais importante que você precisa nessa semana. Em primeiro lugar, por que é importante você entender a imanência de Deus? Ou seja, porque é importante entender que Deus está presente no mundo criado. Por exemplo, cura e doença. Doença e cura. Já parou para pensar que o nosso Deus está presente e Ele pode curar todas as pessoas? Se Deus estivesse de fora e não se importasse, você iria morrer nas suas doenças. Mas Deus pode intervir agora mesmo e curar você. Mas Deus é tão imanente, mas tão presente na criação, que Ele também pode usar outro ser criado para orar por você e você ser curado. Já parou para pensar nisso? Deus pode curar você diretamente, mas Deus também pode usar uma pessoa para orar por você e você ser curado. E Deus é tão imanente, mas tão imanente, que Ele pode curar você até através de um remédio. Sim, porque tudo o que é bom vem de Deus. E uma cura da dor de cabeça com uma oração ou com uma aspirina é de Deus igual. Se Deus decidir tirar o seu sopro das coisas criadas, nenhum remédio vai ter princípio ativo para te curar. O remédio só tem princípio ativo que te cura porque Deus está presente lá. E a gente pensa muito em oração por cura e deve continuar fazendo isso muito, mas às vezes a gente pensa que tomar um remédio é porque não tem fé. Tem que ter fé para tomar remédio também, porque Deus está presente em tudo. E se eu sou curado quando eu recebo oração de alguém, ou se eu sou curado quando eu tomo uma medicação, das duas formas, eu devo ser grato a Deus. Ele é o mesmo que atua pelos dons do Espírito Santo, a imposição de mãos de oração, e pelos dons da ciência, através da criação de remédios que podem te curar. Já parou para prestar atenção nisso? Que Deus colocou na criação elementos que podem curar seu organismo. Uau! Nas suas finanças, qual a relação da imanência de Deus e suas finanças? Bom, a relação é que você pode orar hoje, e Deus pode enviar uma oferta para você sobrenatural. Já parou para prestar atenção nisso? Deus não está limitado a nada. Deus pode enviar um dinheiro na sua conta agora. Deus pode falar com o irmão, ministrar o coração de um irmão e levantar esse irmão para pagar o seu aluguel, que você está em dívida, exatamente a quantia que você precisava. Quantas pessoas que dão testemunho disso? Mas Deus também pode estar presente no ato de te dar um emprego, para te dar a condição de você pagar seu aluguel. Deus está presente tanto no milagre da oferta, quanto Ele está presente no milagre de te dar força para levantar todos os dias e ter uma oportunidade de emprego para viver. Entende? Nas duas, Deus está presente. Não é ou um ou outro. Ele é imanente à realidade criada. Ele está presente em tudo o que existe. E as instituições? Veja, Deus pode disciplinar a sua igreja, Deus pode disciplinar o seu povo do jeito que Ele quiser. Ele pode aparecer e disciplinar. Mas você já parou para prestar atenção na história da Bíblia? Deus usou nações como a Síria e Babilônia para punir Israel, para disciplinar Israel.
Deus fez isso na história. Ou seja, o seu povo não estava andando corretamente. Deus poderia vir diretamente disciplinar eles. Mas como Deus é imanente à realidade criada, como Deus está presente na criação, Ele pode usar uma instituição, Ele pode usar uma nação como a Babilônia e a Assíria para disciplinar Israel. E da mesma forma que Deus faz isso, Deus também pode usar uma lei de tributação e imposto sobre as igrejas para disciplinar a igreja pela má administração do dinheiro. Entende? Deus pode usar o governo da nação para santificar a igreja e punir ela. Deus está presente em tudo. Ele não está excluso de nenhum dos processos que acontecem. E se Deus pode usar as instituições, significa que um cristão pode participar dessas instituições também. Ele pode participar de processos políticos, você pode se envolver na economia, você pode se envolver em qualquer tipo de instituição que existe na sociedade, porque Deus está presente lá, desde que você não quebre com princípios dos valores cristãos. Mas Deus está presente em qualquer uma dessas áreas. E na cultura? Deus está presente na cultura. O que isso significa? Significa que o mundo gospel é uma aberração. Porque eles entendem que Deus é imanente somente com as gravadoras evangélicas. Deus não é imanente só com as gravadoras evangélicas, não. Deus é imanente no Lenine também. Deus é imanente na música instrumental, que o sujeito não está falando nada. Deus é imanente a Johann Sebastian Bach. Ok? Não sei se no seu mundo cabe isso. No mundo de Deus, cabe. Nenhuma nota vai ser tocada em nenhum instrumento sem que Deus tenha criado a música primeiro e seja o sustentador de toda a música. Já parou para prestar atenção que você pode ser edificado vendo filmes feitos em Hollywood? Não quer dizer com isso que o filme tem que falar de Jesus, luz, cruz. Não quer dizer que o filme tem que estar escrito João 3,16 no filme. Ok? Não é isso. O fato é que Deus é tão presente em tudo que Ele criou, que a cultura que os homens desenvolvem podem ser um reflexo daquilo que Ele é. Podem. Não estou dizendo que sempre é. Deus está presente na cerveja. Deus não está presente no alcoolismo. Entende? Se você acha que Deus não está presente na boa cerveja, desculpa. É uma incapacidade sua de perceber isso. Não de Deus de sustentar a cevada dentro de um copo. Ok? Mas um comportamento que abuse do que Deus criou vai sofrer sérias consequências. Ok? Eu posso ver filmes que falam de adultério tranquilamente, desde que o filme esteja mostrando que adultério é errado. Entende? Você vê um filme que tem adultério, não é errado. Desde que o autor do filme está dando a entender que o que está acontecendo é um erro, é uma traição. Mas quando você assiste filmes, seriados, novelas, que concordam com a traição, aí você está saindo fora da linha.
O ato de ver não é errado em si. A feiura num filme, na arte, não é errado em si, desde que não esteja proclamando uma mentalidade que vai contra o reino de Deus. E aí você está abraçando aquilo e pensando naquilo. Entende a diferença? Às vezes é mais fácil proibir de ver filme. Às vezes é mais fácil proibir de beber cerveja e derivados. Às vezes é mais fácil proibir de ouvir música. Claro, por quê? Porque é bom ter um povo no cabresto. Que bênção, irmãos. Se eu tivesse uma lei que eu mandava e vocês calavam a boca e me obedecia, né? Não! Você não é um escravo mental das minhas opiniões e de nenhum outro líder religioso. Você precisa pensar por você mesmo. Você precisa raciocinar. Seria muito mais fácil baixar a lei Sharia aqui, já era. Baixar qualquer tipo de lei aqui e mandar todo mundo obedecer. Nós obedecemos a lei de Deus. Aquilo que é óbvio e objetivo na lei de Deus não tem diálogo. É objetivo, está escrito. Mas naquilo que a gente tem, não tem nada afirmando, por que é que criaram regras e leis em muitas igrejas por causa sobre vestimentas? Lembra que antigamente tinha muito mais igreja do que hoje, que mulher só podia usar saia, homens só usavam umas calças social de havaiana? Não sei por que era isso, mas eu usei isso também. A havaiana não era, mas vinha na indumentária. Não a havaiana nova, aquela da tira azul, lembra? Né? Calça com friso, eu usei, irmãos. Calça com friso, camiseta de político e havaiana. Então, por que é que isso acontecia? Porque é mais fácil estabelecer uma lei sobre algo que não é objetivo na Bíblia do que ensinar as pessoas a relacionar com o mundo que Deus criou. Conseguir ver Deus presente. Nós estávamos orando essa semana, estava ouvindo a palavra de um irmão ministrando essa semana, e a presença de Deus estava crescendo muito. O irmão João Staub estava ministrando a palavra, e a presença de Deus crescendo muito na reunião. E de repente entrou um beija-flor, e ficou voando na frente dele, e foi, voltou e foi embora. No passado, quando eu não pensava muito nessas coisas, eu dizia, um beija-flor, caraca. Na hora que o beija-flor entrou, me veio no meu espírito assim, a doçura de Deus está presente e a criação está sentindo. Mas se eu penso que Deus só está em trovões, relâmpagos, manto de nébias, mistério de milagre, eu não consigo ver Deus no vento que está soprando num dia de calor e eu fico refrescado. Eu não consigo perceber Deus no sorriso de uma pessoa que me cumprimenta. Eu só vejo Deus quando um anjo aparece para mim. Mas a Bíblia diz que muitos receberam anjos sem saber. Portanto, trata bem todo mundo, querido, que vai, que é um anjo. Ou um ângelo, sei lá. Você que sabe. A imanência de Deus tem implicações ecológicas. Sim. Porque se Deus está presente, sustentando o universo, significa que o universo é sagrado. Significa que cada árvore, cada rio é sagrado. Tem presença de Deus lá. Significa que jogar lixo no chão é pecado. Significa que não cuidar dessas coisas é pecado, porque Deus está presente lá. Significa que você pode cuidar da ecologia sem ter que fumar maconha, né? Porque parece que todo mundo que cuida de ecologia tem que ser maconheiro, né? Porque é isso. Você pode ser um ser humano normal e fazer isso. Nos seus relacionamentos, Deus é imanente aos seus relacionamentos.
Já parou para prestar atenção que a gente pensa em Deus presente somente na relação que a gente tem com os irmãos, mas a gente não percebe, talvez, Deus presente no meu colega de trabalho que é homossexual? Como que você trata o ateu que vai de ônibus com você todo dia para o trabalho? Como que você trata o tiozinho bêbado lá do bar do Bill? Né? Já parou para prestar atenção que lá no bar do Bill está cheio de seres humanos sagrados para ele? A gente não acha isso. A gente olha para aquela veiarada bêbada e pensa que Deus não está presente lá. Deus está presente no culto. Quando o irmão falou terra, lá Deus está. Deus está presente em cada ser humano. Eu não estou dizendo que cada ser humano é salvo, não. Mas eu estou dizendo que ele só está vivo agora porque Deus sustenta ele. Deus é imanente, Deus está presente em tudo. Já parou para prestar atenção que sua respiração na Bíblia é comparada com a presença do Espírito Santo? Diz que Deus soprou o seu Espírito, o Espírito Santo, nas narinas de Adão e ele passou a ser alma vivente. Quer dizer que seu fôlego, ele chama de fôlego de vida. O que é fôlego de vida? A respiração. Deve ser, mas é alma também. Quando que começa a respiração e termina a alma, querido? Não sei. E onde é que termina a alma e começa o Espírito de Deus que deu vida a essa alma? Não sei. Sabe o que significa? Que tem algo de Deus em cada ser humano, o qual você pode usar de base para pregar o Evangelho. Você pode ativar aquela realidade. E aquilo não está no ser humano porque ele é bom em si mesmo. Todo mundo é mau, querido. Mas porque Deus está agindo, sustentando a existência desses seres humanos. Porque a graça de Deus está presente, sustentando esses seres humanos. Existe um ponto de diálogo, onde você pode entrar com o Evangelho, e a vida dessa pessoa pode ser mudada, porque existe o solo, para que a semente da eternidade seja semeada na alma dele. Porque Deus colocou a eternidade no coração de cada ser humano. Existe, obviamente, o perigo de enfatizar demais a imanência de Deus e cair em erros sérios. Eu posso olhar algo errado acontecendo no mundo ao meu redor e ficar passivo diante daquilo. Deus está presente em tudo. Isso aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Existe um teólogo chamado Karl Barth, e ele pregou muito contra a imanência de Deus. Não que ele não cresce nisso. Mas ele falou muito da transcendência, ele chegou até a exagerar. Mas por quê? Às vezes a gente lê um teólogo exagerando e não sabe de onde que ele nasceu, o que aconteceu. Karl Barth, assim como o seu contemporâneo Dietrich Bonhoeffer, viram a igreja da Alemanha abraçando as ideias de Hitler e não fazendo nada contra, porque havia um pensamento de que se Deus está presente nas instituições, se Deus está usando as instituições, Hitler é de Deus. Entende? Você pode acabar fazendo isso. Você pode acabar olhando para a sua vida, percebendo Deus em tudo e às vezes se tornando passivo diante da realidade, não lutando contra o que está acontecendo, não batalhando pela mudança do que está acontecendo. Você pode crer que Deus cura por remédio e nunca orar por cura. Você pode orar por cura e nunca ir tomar um remédio. Você pode orar para Deus mandar dinheiro e nunca buscar um emprego. Você pode ter um emprego e nunca orar para Deus mandar dinheiro.
Não sei. Mas nós podemos errar nessas áreas. E quando nós falamos sobre a transcendência de Deus, nós estamos falando sobre o fato de que Deus está acima de tudo que foi criado. Que Deus está nas alturas, assentado num trono, não limitado pela criação, ainda que Ele atue nela. Isaías 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Salmo 113 diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Uau! Ele está dizendo que Deus está tão alto, que inclusive o que passa dentro do céu, Deus tem que se abaixar para dar uma olhada. Já parou para prestar atenção? O versículo está dizendo isso. Salmo 113, 5. Deus tem que se abaixar. Deus tem que se inclinar para ver o que passa no céu. Sabe, os 4 seres viventes, Deus tem que dar uma agachadinha assim. Olha só. Aí ele dá mais uma agachadinha e ele desce até as galáxias. E aí mais uma assim. E ele vai entrando na Via Láctea. E aí ele chega assim e ele olha nós aqui. Deus está no mais alto trono. No mais alto trono. Ele está acima. Muitas pessoas vão dizer que Deus está fora do espaço e do tempo. Não é exatamente isso. Deus não está limitado ao espaço e o tempo. Mas Deus está dentro de um lugar criado com espaço e tempo, chamado céu. O céu um dia não existia. E no princípio Deus criou os céus e a terra. Em Colossenses diz que tudo que tem no céu foi criado por Deus, inclusive tronos. Um dia Deus criou a cadeira grandona que ele está sentado, chamado trono. Sim, o trono de Deus não é uma metáfora. O trono de Deus é uma realidade sólida. É real. Deus está num lugar específico. Isso não quer dizer que Deus está limitado, entende? Que o cara pode pensar assim, pô, mas se Deus está num lugar específico, Deus está limitado. Veja, um pai de família, se ele morar na mesma casa que seus filhos, ou ele morar em outro país, a autoridade dele sobre a família não muda, ele continua sendo autoridade sobre a família. Mas a proximidade define o desejo por relação, por intimidade. Então Isaías capítulo 40, Salmo 104 também, diz que Deus estende os céus como uma tenda para nele habitar. Deus habita literalmente no céu. Deus está literalmente em um lugar. Mas ao mesmo tempo esse lugar é acima de tudo. E mesmo nesse lugar, Deus tem que se abaixar para olhar. A Bíblia diz em Jó, esse versículo, diz que Deus não confia nos anjos. Quem já leu esse versículo? Ninguém. Anota aí para ler em casa. Deus não se confia nem aos anjos. Anota aí, procurar onde está em Jó, porque eu também nem sei, me veio agora na cabeça. Tem teoria sobre isso, vai misturar com os nefilim e tal coisa. Mas na real é que Deus é tão transcendente que nem os anjos o compreendem. Os anjos têm que estudar Deus. Anjo tem que fazer aula de teologia. Jó 4,18. Aí, um nerd do software de Bíblia achou. Jó 4,18. Então, Deus não se dá. Deus está acima. Não só Deus, mas os próprios pensamentos de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Espera aí, Deus, mas o Senhor não está presente em tudo? Como que agora meus caminhos não são os seus caminhos?
Como que o lugar pelo qual eu ando não é o lugar que o Senhor anda. É isso aí. Eu sou imanente e transcendente ao mesmo tempo. Eu estou presente com você quando você está indo pecar, e ao mesmo tempo eu estou totalmente longe de você. Esse é Deus. Ele é um pouco maior, né, do que a gente imagina, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Já parou prestar atenção nisso? Deus está tão acima de tudo, que tudo o que Ele pensa transcende tudo que um dia nós possamos tentar pensar. O que Deus pensa e a maneira que Ele se comporta está tão acima, é tão diferente, é tão melhor, é tão exclusiva, é tão sublime, é tão mais importante que a nossa, que não existe comparação. Não só os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, mas a capacidade de nós penetrarmos no conhecimento de Deus é muito acima da nossa capacidade. Entender Deus é algo muito acima da nossa capacidade. Olha o que diz a Bíblia: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Jó 11, versículo 7. Não só os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, mas Deus tem uma existência tão acima dos nossos, que nem com todos os nossos pensamentos nós compreenderíamos quem Ele é. Você não vai conseguir conhecer Deus por um esforço mental. Você não vai conseguir conhecer Deus de baixo para cima. Sabe como é que é? Eu vou tentar chegar em Deus. Por quê? Porque seres finitos e limitados como nós, jamais saberíamos que Deus existe se Ele não tivesse previamente se revelado. Se Deus não tivesse mostrado na criação, na Bíblia, na pessoa de Jesus, que Ele existe, você nunca ia sentir falta, porque Ele está tão acima de você, que não tem na sua mente uma categoria que automaticamente vai pensar em Deus. Você só pensa em Deus na sua mente porque Deus se revelou. Você só tem um senso inato de que existe alguma divindade porque Deus se revelou. Mas se Ele não o fizesse, você jamais saberia, porque Ele transcende sua capacidade de entender. Ele vai além da habilidade do teu cérebro de pensar sobre Ele. Eu quero te contar uma coisa: você para sempre não vai conhecer Deus. Em que sentido? Você nunca vai conseguir dar a volta em Deus. Eu gosto de falar isso. O que é dar a volta em Deus? Sabe quando você dá a volta numa pessoa, você viu ela de todos os lados, não é? Você nunca vai ver todos os lados de Deus. Não porque Ele vai te esconder esses lados. Deus não está escondendo nada. É que para ver todos os lados de Deus, você teria que ser Deus. E por isso que ninguém jamais viu a Deus, somente Jesus que o revelou a nós. Nós só vemos Deus na pele de um judeu chamado Jesus Cristo. Nós só conhecemos Deus em Cristo Jesus. Mas por nós mesmos, se Jesus não tivesse vindo revelar ao Pai, nós jamais saberíamos quem Ele é. A única pessoa que conhece Deus perfeitamente é Ele mesmo. Aliás, para pensar nisso. Outro dia eu vou falar só sobre isso. Mas para pensar. Deus é muito sábio, não é? Deus sabe de tudo, sim. Ele é Deus pra caramba. Mas Deus também é bem grande, né? Não é ao mesmo tempo? Já parou para prestar atenção como que deve ser
o Deus onisciente pensando sobre o Deus que é maior do que tudo? Mas pensa, como que deve ser Deus que sabe tudo, ok? Que tem o conhecimento infinito, pensando em si mesmo que é infinito. Será que Deus se conhece totalmente? Será que existe o totalmente? Eu não sei do que eu estou falando. Eu sou tipo um cachorro olhando para a lua. Eu não sei o que eu estou falando. Ignorância total. A gente não sabe do que a gente está falando. E isso é bom. Que é para você aprender a calar a boca. Que é para você aprender a ser humilde. Que é para você, quando for discutir Bíblia com alguém, ir com o tom de voz mais baixo, meu irmão. Que nós não sabemos de nada. Todo o nosso conhecimento de Deus, em algum nível, está errado, por mais certo que seja. De alguma forma, tem alguma coisa que a gente não está pegando. Para sempre vai ser assim. Mesmo quando você tiver um cérebro glorificado, um corpo glorificado, no reino de Deus, você ainda assim vai continuar não conhecendo Deus totalmente. Porque você vai ser um homem perfeito, mas jamais vai ser Deus. Você vai ser uma mulher perfeita, mas jamais vai ser a negona da cabana. Sim. Você acha que eu ia deixar passar? Logo hoje que estou falando disso, por que que o livro e o filme A Cabana é uma heresia? Por quê? Simples. Veja, ainda que o filme seja uma história, um romance, estilo romanceado, existe um erro que ele está cometendo, tanto no livro quanto no filme, que é a tentativa de tornar imanente o que não é, aquilo que é totalmente transcendente. O quê? Trindade. Deus é um Deus que existe em três pessoas, mas as três pessoas não são três deuses. E o fato é que, pelo bem ou pelo mal, você assiste o filme, quando você vai orar, você passa a imaginar Deus como três seres separados. Ok? Fora o fato de que o filme diz que o Deus transcendente, que governa tudo, no filme, no livro, não é transcendente coisa nenhuma, porque ele não pôde evitar o mal de acontecer na vida do sujeito do filme. Porque Deus, que na Bíblia está no trono, na cabana está no banquinho, obedecendo o livre-arbítrio do homem. Esse não é o Deus da Bíblia. E se ele estivesse escrevendo uma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, tudo bem. Mas o fato é que os maiores compradores de livros e os que estão assistindo o filme são os crentes. Você já parou para prestar atenção na diferença da Trindade, da cabana e de Aslan? O Deus da cabana é óbvio. Amor e pronto. É uma mãe que nunca vai te punir pelos teus erros. É um pai que vai dizer, não é culpa sua, é que você sofreu no passado. E quem bateu em você também não tem culpa, porque ele também sofreu no passado. E outro sofreu, e tudo é culpa de Adão. E logo ninguém é culpado, e logo ninguém vai para o inferno. Aslan? A menina no filme, no livro, ela tem medo. E ao mesmo tempo ela se sente atraída a ele. Aslan é misterioso, Aslan é complexo, porque ele está presente e imanente, sempre próximo, e de repente ele desaparece.
E ele sabe tudo e ao mesmo tempo ele pergunta: como é isso? Porque o Deus que sabe tudo diz: Adão, onde estás? Mas quando Deus pergunta para Adão onde ele está, não é que ele não saiba. Existe uma teologia hoje chamada teologia do processo ou teísmo aberto. É uma teologia que diz que uma vez que o futuro não aconteceu ainda, então Deus não conhece o futuro. Deus está aprendendo juntamente conosco no processo que as coisas acontecem. Você ri, mas direto você ouve gente pregando isso e não vê quem está pregando. E quando eu prego diferente, você fala: é calvinismo. Não, os irmãos arminianos e os calvinistas concordam com o que eu estou falando. Isso é para fora do cristianismo, não é calvinismo. Cabana está fora. Não é que é uma má interpretação sobre uma verdade, é um erro crasso. O Deus transcendente, quando você tenta imanentizar ele de um jeito que caiba no teu cérebro, você criou um ídolo. Se é óbvio, não é Deus. Se é óbvio, não é Deus. E o que a transcendência de Deus tem a ver com a minha vida? Em primeiro lugar, existe alguém superior a mim. Existe alguém maior que eu. Eu não sou a pessoa mais importante do mundo. Existe alguém com um valor infinitamente maior que o meu. E o meu valor como ser humano só é valor na medida que eu sou imagem e semelhança dele, reflexo dele. Eu não tenho valor em mim mesmo, eu tenho valor em mim somente na medida que eu sou imago Dei, imagem de Deus. Em segundo lugar, a transcendência de Deus tem a ver com a minha vida, porque a minha compreensão sobre Deus é limitada para sempre. Portanto, todas as vezes que eu for discutir Bíblia com alguém, falar com alguém sobre Deus, eu devo ser humilde, porque possivelmente eu estou errado, por mais que eu esteja certo. Porque a sua compreensão sobre a Bíblia está correta, pode estar. Mas já parou para prestar atenção que a Bíblia se refere a uma pessoa? E por mais que você compreenda as frases do livro, você não compreende perfeitamente a pessoa, Deus, a qual o livro se refere? Então, de alguma forma, você pode estar errado. Nós não somos capazes, em terceiro lugar, de ir a Deus para sermos salvos e conhecê-lo. Quer mudar de vida, irmão? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser salvo? Quer? Então você não tem o que fazer. Como assim? Tudo o que você faz não vai resultar em nada se Deus já não estiver agindo. Se você está buscando Deus seriamente, é só porque Deus já começou a te buscar. E, portanto, em toda busca que você possa ter por Deus, precisa ter um senso profundo de humildade. Sim, porque a gente pensa assim: não, glória a Deus, né? Porque eu me converti agora, né? Eu passei para a lei, é um gaúcho arrogante, né? Eu passei para a lei dos crentes, né? Agora, né? Eu estou bem melhor. Assim, porque eu não era muito bom, né? Mas eu parei de usar droga, eu parei de falar palavrão e eu entrei para a lei dos crentes. Eu era mais ou menos, mas agora eu sou melhor que os outros, porque eu me converti. Ah, que raio de sujeito miserável. Me converti? Querido, você foi convertido por Deus. E se está falando desse jeito, talvez não foi. Talvez, né? Às vezes você tem que só aprender. Você, não sei se tem sentido isso em português, mas não, você não pode pegar os cadarços, segurar nos teus cadarços e puxar para cima para tentar voar, não sobe. É assim é você tentando chegar a Deus para conhecer Ele. Se Deus não pegar você pelos cachos dos cabelos e levar você para conhecer Ele, nada vai acontecer.
Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Já parou para prestar atenção que a gente, assim, por causa do pecado, a gente se sente meio distante de Deus, né? Você sabia que um dia, quando Deus extirpar todo o pecado do mundo e todo o pecado da sua vida, você vai continuar longe de Deus? Como assim? Sim, porque você nunca vai deixar de ser humano. Em algum sentido, sempre vai ter um gap entre você e Deus. Muito maior do que entre você, seu cachorro e seu papagaio. Muito maior do que entre você e uma barata que passa no chão. Muito maior entre você e os trecos que a barata come. Porque você e a barata estão muito próximos um do outro. Vocês são criação. Eu sei que você não acredita. Ou que você ou a barata foram criados por Deus, não sei qual que você não acredita. Talvez você ache que é a praga do Egito, mas veio de Deus igual. Deus é incriado, o Criador. Ele transcende tudo o que foi criado. Portanto, mesmo próximo de Deus, nós ainda estamos longe. O que isso pode significar para a gente de importante? Muita coisa. Significa que quando você fala sobre intimidade com Deus, você tem que ter muito cuidado com a sua linguagem. Significa que quando você fala de Deus é meu Pai, você tem que ter muito cuidado com o jeito que você se refere a Ele. Deus não é seu amiguinho. Deus não é seu amigo imaginário. Deus não é seu namoradinho. Deus é Deus. Quando nós nos alegramos na presença dEle, como nosso Pai, Ele não é meu papaizinho. Não, Ele é o Deus Pai. Deus não é seu Pai. Deus é seu Deus Pai. Ele não é só Pai imanente. Ele é Deus transcendente. Ele não é seu noivo. Ele é seu Deus noivo. Portanto, quando nós nos erguemos para adorar a Deus, cuidado para não trazer Deus do seu nível, hein? Cuidado para na sua maneira de adorar a Deus, não trazer Deus para o seu nível. Por que é que a característica principal da adoração, fisicamente falando, é se ajoelhar? É porque enquanto você adora, você se torna autoconsciente de com quem você está falando. E a única coisa que você pode fazer é se prostrar. Mesmo Deus dizendo o quanto Ele te ama, Ele não é teu amiguinho. Eu tenho intimidade com Deus, porque Deus assim, cuidado para não estar dialogando com o seu alter ego, não estar ouvindo sua imaginação. Como que eu sei que é Deus? Como que você sabe que Deus está falando com você? Quem quer saber? Quem quer aprender? Te ensino, rapidinho. Está discordando ou concordando? Se está discordando, é Deus. Sim, essa é a chave para você saber. Se Deus está sempre concordando, Deus está sempre te dando direções novas, está sempre te dando novas palavras sobre o que fazer, e nunca está dizendo não, é porque não é Deus. Porque Deus é outro. E se tem um outro, Ele não vai entrando na onda de tudo que eu faço. Se no casamento que nós se gosta é assim,
que é dois pecadores miseráveis, é assim? Imagina com o Deus Santo. Já parou para prestar atenção que quando você, um casal, principalmente nos primeiros anos de casado, a gente não tem muita DR, né, discutir a relação, não tem bastante? Toda hora senta para conversar, para discutir a relação. E por que tem isso? Adaptações. Né, tem os erros, né, cada um tem o seu erro. Só que tem um problema com Deus. Toda DR, Deus está certo. Toda vez que vocês vão discutir a relação, você já sabe o fim. Você vai mudar, Deus não. E se por acaso, em algum momento da sua vida, você trouxe Deus para a circunstância e forçou Ele a fazer algo, te garanto, você estava enganado. Você fez isso no seu cérebro, com um Deus que você inventou. O Deus verdadeiro continua no trono falando, caraca, este maluco tem problema mental. Ele não estava lá com você. Ele transcende sua tentativa de colocar ele no seu bolso. Deus não concorda com você. Você que tem que concordar com ele. Deus não está na cabana. Ele é Aslan. Ele é maior. Ok? Esse é o Deus que nós vamos adorar agora. Com temor, com reverência, com intensidade, com o nosso corpo, com nossa grana, com tudo isso.